Olá, boa tarde, meu nome é Delamare, eu sou aluna da segunda licenciatura em Pedagogia da Uniaselv e hoje eu vou apresentar o trabalho de socialização que eu fiz na escola Wilson Guedes, Doutor Wilson Guedes, no município da Praia Grande, em São Paulo, litoral de São Paulo. E deu um pouco de trabalho para entrar nessa escola, porque é uma escola que se trata de uma escola municipal. Então, eu tive que pedir autorização para a prefeitura e a minha faculdade teve que estar conveniada para eu poder entrar na escola. Mas, ao momento que eu consegui entrar na escola, foi tudo muito fácil, porque a diretora, a coordenadora pedagógica e a professora que me acolheu foram, assim, formidáveis, me ajudaram muito com relação ao desenvolvimento do trabalho. E foi espetacular, assim, foi uma oportunidade ímpar que eu tive e foi muito bom. Bom, a turma que eu fiz foi uma turma de terceiro ano, a turma do terceiro ano B, com a professora Cláudia. Nessa turma possui duas crianças com uma ETA e a outra está em observação, né? E ainda não se sabe o transtorno que ela possa ter, mas a criança que tem TA, ela é auxiliada pela AT Priscila e fica com ela o tempo todo, é um menininho muito vinculado a ela, uma criança muito atenta, muito observadora. Bom, na observação da turma, é uma turma de 24 alunos. No primeiro dia que eu fui, tinham 17 alunos. Eu pude observar a interação da professora Cláudia com as crianças. A organização em sala de aula, embora eles sejam muito umas crianças que conversam muito, que articulam muito, mas ela consegue manter essa organização durante a sala de aula, durante a atividade em aula, o conteúdo abordado e a metodologia utilizada por ela. Nas observações, ela utilizou a lousa digital, utilizou o livro didático, foram as duas tecnologias que ela utilizou em sala de aula. Bom, as observações que eu fiz no ambiente escolar foi a interação dela novamente com os alunos. Ela conhece os alunos como ninguém, ela sabe a carinha de quem está aprontando, de quem fez a lição, de quem está com dúvida, ela conhece muito bem eles. E a criatividade dela frente aos desafios durante a sala de aula, porque a sala de aula ela não é estática, né? É composta de vários indivíduos com várias personalidades diferentes e cada dia é uma coisa diferente, tanto o professor quanto os alunos em sala de aula. E assim, você percebe que a Cláudia ela consegue, ela observa, ela tem esse trato de observar cada aluno, se ele chegou bem, se ele não tá, se tem alguma coisa estranha, se ele tá esquisito, se ele não tá feliz, ela consegue observar isso no olhar, no primeiro olhar, e consegue responder as perguntas mais difíceis que eles possam desempenhar a ela. E mesmo com essas dificuldades do dia a dia, ela consegue fazer com que eles despertem a criatividade, despertem a curiosidade para poder entrar no aprendizado em sala de aula. Bom, nesse slide que vocês estão vendo atrás é a turminha da Cláudia. Nesse momento tem 17 alunos que eu consegui tirar ali foto. Nós estávamos fazendo uma atividade na sala 9, que é uma sala que tem jogos, tem várias atividades, então nós montamos uma atividade ali com eles. E ali, naquele momento, ela me deixou brincar com eles para que eu pudesse fazer parte, me integrar a eles, para que eles pudessem criar um vínculo comigo, e ela e a T, Priscila, ficaram distante para que eu criasse
essa ponte com eles, né? E foi muito gostoso. São crianças extremamente curiosas, extremamente faladeiras, é, perguntam tudo, querem saber tudo, são muito articuladas, mas ao mesmo tempo você vê que são dispersas. Eu não sei se é o fato dessa geração eles conectarem e desconectarem muito rápido das atividades, mas eles enjoam das atividades com muita praticidade, com muita facilidade. Então, ao mesmo tempo que eles estão super compenetrados na atividade, daqui a pouco eles já não estão mais e se dispersam e vão para outra atividade como se nada tivesse acontecido antes. Foi muito gostoso fazer essa atividade com eles. Eu tive que ficar em 3 grupos diferentes. Tinha esse que estava montando uma arquitetura de uma cidade. Tinha um outro que estava fazendo mais uma atividade mais lúdica com relação ao mercado, esse tipo de coisa. E tinha um outro que estava só na lousa digital. Então, assim, eu fiquei entre os 3, mas foi muito, muito prazeroso mesmo. Bom, eu fiz esse trabalho sozinha aqui da Baixada Santista. E, assim, o principal desafio que eu observei de um professor embora tenha as suas dificuldades, a gente sabe, eu fiz uma escola pública, a gente sabe das dificuldades da escola pública, que não é fácil, que é moroso, que é difícil, que às vezes os pais não conseguem acompanhar a vida escolar dos filhos pelo fato do trabalho, às vezes pelo fato de não ter, de não ter tido um estudo adequado para ajudá-lo, mas eu acho que a principal dificuldade dentro de sala de aula é perceber que cada criança tem uma história. E lidar com cada uma de forma singular ainda eu acho que é a dificuldade do professor, porque não é colocar todo mundo no mesmo balaio e falar, tudo criança, tudo tem 8 anos, tudo tem 9, vamos lá. Não, cada um é singular, cada um é diferente, cada um tem suas dificuldades, cada um tem as suas a sua forma autônoma, cada um tem as suas facilidades. Então, você colocar 24 crianças dentro de uma sala de aula, fazer com que todos aprendam, ajudar com que todos aprendam, ajudar com que todos tenham uma boa convivência entre eles, eu acho que é o maior desafio do professor. Principalmente hoje, onde tudo, ao mesmo tempo que tudo é tão distante com a internet, tudo é tão próximo, né? Por exemplo, às vezes para você conseguir, na nossa época, para você conseguir um conteúdo, você tinha que ir até a biblioteca municipal. Hoje, para você conseguir um conteúdo, você vai lá no Google, ele te dá esse conteúdo. Só que, ao mesmo tempo, você não vê uma criança no Google para buscar um conteúdo, você vê uma criança no Google para jogar, para fazer qualquer outra coisa, menos para buscar algo de aprendizagem. Então, assim, é muito difícil você conseguir colocar para as crianças que essa fase passa, que é importante eles procurarem, que eles pesquisarem, eles tiverem curiosidade para descobrir as coisas, porque tudo é muito rápido. Hoje eles têm 8, daqui a pouco tem 18, daqui a pouco tem 28, daqui a pouco tem 68. Então é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, né? E você criar esse dinamismo na criança, uma criança que já nasceu, entre aspas, com o celular na mão, para curiosidade, é um. Não vou dizer que é um fardo, mas é uma batalha constante, porque eles querem coisas divertidas e nem sempre o aprendizado consegue se fazer tão divertido quanto eles gostariam. Então, eu acho que é uma das maiores dificuldades do professor. Bom, eu fiz um texto dissertativo. A partir das práticas pedagógicas realizadas, o maior desafio na educação ainda continua em manter a atenção das crianças nas atividades propostas, já que se dispersam com muita facilidade. Manter a atenção delas se faz necessário
para o aprendizado e ordem dentro de sala de aula. Quando as crianças observam que a aula será diferente, a empolgação e, ao mesmo tempo, o medo do desafio faz com que muitos travem e chegam a acreditar que não irão conseguir fazer a atividade. Estar com docentes, como docente, estes dias me fez perceber o quanto o professor precisa de apoio da família, que esta parceria é importante para o futuro da criança e da saúde mental do professor. Ensinar é doar parte de mim e aprender ainda mais. É um desafio que eu quero para minha vida. Então, assim, não tem como você falar que a educação não é um desafio, porque educar, ela não, a educação, ela é, ela é mutante. Cada dia você tem que inventar novas formas de trazer o aluno para perto de você, de trazer um conteúdo instigante, interessante para que o aluno tenha vontade de saber do que se trata, do que é aquilo. E às vezes, na escola, a gente não encontra parcerias. Não encontra parceria de pais, não encontra parcerias, às vezes, da própria direção, às vezes você não encontra parceiros ali entre os professores para montar uma aula interdisciplinar. Então, assim, é você ter a noção de que às vezes você vai ser um soldado solitário, mas também vai ter épocas que você vai ter muitas pessoas para batalhar com você. Você vai ter parceria de pais, você vai ter parceria de outros professores, você vai ter parceria da escola. Então, assim, não é ocorreu um problema, ocorreu uma dificuldade, você vai travar, não serve, não dá mais para mim, não quero mais. É o fôlego que você tem que falar, não, da próxima eu vou conseguir mais parceiros, da próxima vai dar certo. E eu acho que a vida de professor é isso, é viver cada dia como se fosse o último dia da educação. Então você tem que fazer o melhor hoje, porque amanhã você não sabe como que vai ser. Amanhã, o hoje é lucro, né? Bom, quem foi essa professora que me acolheu? Foi a Cláudia Regina Martins de Oliveira. A Cláudia, ela tem 47 anos com um rostinho de 24. Um amor de pessoa. 24 anos de magistério, motivada ao extremo. E assim, você percebe que a pessoa com 24 anos de magistério, a pessoa continua com a mesma motivação de como se tivesse entrado ontem. Eu perguntei para ela qual era a motivação dela para ser professora e quais são os desafios em ser professora. Bom, ela contou para mim que o motivo dela ser professora foi assim. Ela se inscreveu no curso de. Hoje a gente chama de. É um segundo grau técnico, né? A gente chama. Ela fez processamento de dados e aí ela foi estagiar, só que ela foi estagiar em sala de aula para ensinar outras crianças a mexerem com o computador. E nisso ela gostou da sala de aula e acabou mudando de carreira. De processamento de dados, ela se tornou uma professora. Bom, a Cláudia, ela ela é super motivada. Assim, é difícil você ver um professor com tanto tempo de carreira, tanto tempo dando aula. Hoje pela manhã ela dá aula de AEE na escola aqui da prefeitura também. Ela trabalha com educação especial, que não é uma tarefa fácil. Tem muitos pais que acreditam que educação especial é fácil, mas não é, porque cada criança é uma criança. Você, quando você trabalha com educação especial, você não trabalha só com crianças, você trabalha com pais, com a carga emocional dos pais, que às vezes não consegue acesso, que não consegue tratamento, que não tem o que precisa. Então você tem que ter toda uma estrutura emocional para aguentar e ajudar emocionalmente outras crianças. Eu perguntei para a Cláudia qual era a diferença que ela queria fazer nos alunos. Ela falou assim para mim que eles já eram pessoas boas, mas ela acreditava e sabia que eles poderiam ser seres humanos melhores. Eu achei incrível, assim,
porque é você deixar parte de você para ajudar o outro, né? Bom, perguntei o lazer dela, ela falou para mim que o lazer dela é viajar, quando dá, né? Porque a salário de professor não é essa coisa toda, então não é sempre que dá para viajar. Perguntei para ela qual o professor que a incentivou a se tornar docente, e ela me disse que não foi um professor específico, vários durante a carreira do magistério fez isso, mas hoje o que mais a motivava a continuar como professora eram os colegas de trabalho. E eu achei formidável isso, porque você valorizar quem está do seu lado, batalhando ali arduamente, diariamente, é algo assim fenomenal. Porque o magistério ele é um pouco ingrato, né? Ele é um pouco. Você vê coisas de professor, notícias de professor, quando é algo geralmente de alguma coisa negativa. Você dificilmente vê assim, fulano falou do professor na faculdade que ajudou ele no terceiro ano do primário. Você dificilmente vê isso. Então, o professor, principalmente do primário, ele é um pouco esquecido. Ele é um pouco, eu não vou dizer abandonado, mas ele fica lá atrás, na lembrança do tio, da tia lá atrás. Então, assim, ela falar dos colegas de trabalho faz com que ela lembre de que de que o magistério ele é mais forte quando ele é trabalhado junto, né? Quando é trabalhado em equipe, e uma equipe boa, uma equipe que sabe onde quer chegar, onde quer levar as crianças. Então, assim, faz toda a diferença. Perguntei para ela também se professor tem aluno predileto. Ela falou para mim que não, que professor não tem aluno predileto, tem a necessidade do momento. Então, assim, tipo, o aluno predileto naquele momento vai ser o aluno que precisa de mais atenção, e aí, quando ele se superar, vai ter um outro aluno que vai tomar o lugar dele, que aí vai ter que precisar de mais atenção, e assim sucessivamente. Perguntei para ela qual o maior desafio do magistério. E ela me falou que a valorização, não só financeira, mas também dos pais, de toda a sociedade, e lidar com as situações que não faz parte da pedagogia. Por exemplo, tem coisas que a gente sabe que a gente aprende em casa. Por exemplo, com licença, por favor, obrigada. Esses pronomezinhos de tratamento que hoje a gente vê muito pouco aparecer, isso é coisa que a gente aprende em casa. E hoje o professor está tendo que ensinar isso dentro de sala de aula. É triste isso. É triste ver que muito das boas, não vou dizer, boas maneiras mesmo de tratar o outro com educação, como você gostaria de ser tratado, está se perdendo nesse caminho aí. E aí hoje o professor está tendo às vezes que fazer um papel de pai, às vezes de dar carinho, de dar atenção, de falar para ir com cuidado, não falar com estranhos. Isso eu vi a Cláudia fazendo dentro de sala de aula. Você vai para casa, você vai sozinho, você não fala com estranho. Então, assim, não é o papel do professor. O professor pode fazer? Pode. Deve fazer? Não sei se deve. Mas não é um papel do professor. É um papel do pai e da mãe. Então, assim, os papéis parece que estão se invertendo um pouco. A sociedade está esquecendo de que a escola a gente vai para adquirir cultura. Educação vem de casa. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nisso. Bom, segundo a BNCC, as competências específicas para o ensino da matemática está no desenvolvimento do raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Bom, nós trabalhamos com raciocínio lógico, nós fizemos uma atividade meio detetives do prédio azul, de investigação, e nessa atividade a gente tinha que descobrir os sentimentos que cada um sentia. Foi bom porque a gente começou a conhecer um pouco mais os alunos, mas ao mesmo tempo percebemos algumas deficiências de parte de pai, mãe e tudo, mas isso não vem ao caso. Bom, o que nós pensamos em desenvolver nessa atividade? Raciocínio lógico, investigação, não desistir fácil, produzir argumentos
conhecer o outro, empatia, trabalhamos a empatia e trabalhamos também a questão da autovalorização, do respeitar o espaço do outro, porque o outro não está conseguindo, porque o outro não está entendendo. Então, assim, nós trabalhamos toda essa parte. Foi muito bom porque nós vimos que as crianças super se desenvolveram, foi assim, fantástico. E fora isso, se fizeram presente dentro da sala de aula. E em momento nenhum a gente viu denegrir a imagem do outro, porque o outro tá triste, porque o outro tá chorando. Não, não vimos esse tipo de procedimento. Bom, então assim, o que eu posso deduzir de tudo isso? Aprendi muito com a turma do terceiro B, aprendi muito nesse estágio com a Cláudia e com a Tia Priscila. Por quê? São pessoas que já estão na batalha, são pessoas que conhecem o dia a dia de uma sala de aula. É diferente que eu só venho com a bagagem hoje de aprendizagem. A sala de aula é diferente, montar plano, ver cada carinha, ensinar cada forma, verificar quem está com mais dificuldade, quem não gosta muito de estudar, incentivar a estudar. Então, assim, elas têm o dia a dia, né? Então foi incrível. Eu não tenho como agradecer o atendimento delas, a parceria delas nesses dias, a parceria das crianças. No último dia foi muito legal que eu ganhei um desenho de uma das alunas, foi gratificante, assim, e pediram para mim ficar mais tempo, mas não dava. E a prefeitura também que me abriu essa porta, por mais que demorou mais de 40 dias para mim conseguir entrar na sala de aula, foi muito tempo porque teve greve e tudo, mas por me abrir essas portas, e seria muito bom mesmo, se outras pessoas pudessem ter essa oportunidade, porque faz com que você entenda mais o outro, sabe? A Cláudia, ela me falou, a professora Cláudia me falou, me fez um comentário, falou assim: eu tenho que falar com eles da forma como eles entendem. Eles têm 8 anos. Eu não posso tratar eles como se eles tivessem 28. E nesse momento eu fiquei lembrando de mim quando eu tinha 8 anos, que também estava no terceiro ano, né? Então, assim, o que mudou no magistério? Muita coisa, porque a minha professora, ela era horrorosa. Olá, horrorosa. Ela batia com a régua na mesa, ela tocava o terror dentro de sala de aula. O que mudou nesses mais de 30 anos? Muita coisa, graças a Deus, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Mas tem muita coisa para mudar. Essa geração é uma geração impulsiva, é uma geração cheia de energia, é uma geração sedenta por coisas diferentes. Então a gente tem que correr atrás para poder fazer com que essa geração tenha vontade de aprender, tenha vontade de estar na escola, tenha vontade de ser professor, tenha vontade de repassar conhecimento. Então, assim, o que eu aprendi com a Cláudia foi isso, que tipo assim, tem como ser um bom professor, tem como sim trabalhar com poucos recursos, com recursos limitados, e tem como ser feliz fazendo o que você faz. Então, eu queria agradecer a Cláudia, queria agradecer a Priscila, a AT da sala de aula, a Prefeitura de Praia Grande, e eu espero ter me saído bem nessa socialização. Foi difícil, porque já a segunda que eu gravo, a primeira não deu certo para postar no YouTube, e eu espero para o próximo semestre. Valeu, obrigada.